termostato de ambiente Saswell, modelo SAS 810FHL. É mais um termostato da nossa linha de produtos. É um termostato dedicado a aquecimento de piso aquecido, seja ele elétrico ou hidrônico, quando circular água quente. É um termostato bem completo, com programação de horário para ligar e desligar, controle de temperatura. Ele possui dois sensores, um deles é esse aqui, que é o sensor de piso. Ele é instalado no momento da instalação do sistema. Ele é fundido no próprio piso, né? Ele é muito importante porque em alguns tipos de revestimento, como laminado de madeira, o fabricante ele orienta que a temperatura máxima não ultrapasse de 28 graus. Então você pode definir no termostato que o piso não irá ultrapassar essa temperatura, tá? Então ele é bem importante para qualquer sistema de aquecimento. É um termostato que vai controlar ambiente e o piso, tá? Isso é bem importante. Aqui nós temos a temperatura do ambiente, tá? Então eu estou lendo no momento a temperatura que está o ar, né? Ele é instalado geralmente a 1,5 m do chão. Estou medindo uma temperatura média do ambiente e eu posso fazer as leituras simultaneamente do piso e do ambiente, tá? Então eu já vou começar por aqui. Se eu pressionar essa tecla que tem o símbolo de um relógio por 3 segundos, eu vou ler a temperatura do piso, certo? Que é a temperatura que está medindo no sensor. Para eu voltar a um nível anterior, simplesmente apertar essa tecla aqui. Sempre essa tecla vermelha, ela tem algumas funções. Uma delas é retornar ao nível anterior. Apertei, ele volta à tela principal. Aqui em cima eu tenho um símbolo de 2 termômetros. Ele está me dizendo que eu estou lendo e controlando a temperatura do piso e a temperatura do ambiente. Depois eu vou explicar no próximo vídeo como que eu altero isso. Eu posso ler apenas a temperatura do piso ou ler a temperatura do ambiente, ou ambos, que eu acho que é o mais interessante, né? Então, esse símbolo então representa isso, né? Qual a configuração que está o meu termostato. Na mesma tecla aqui, ela está em função de ajustar o relógio. Então, um toque segurando 3 segundos, eu vou ler a temperatura do piso. Aqui eu volto. Um toque breve, eu vou modificar a minha leitura do meu visor e vai ser um relógio. Então ele vai virar um relógio, ele vai indicar as horas, né? Mais um toque, eu vou ajustar o relógio, se for necessário. Com a tecla de subida aqui eu posso alterar o meu relógio. Mais um toque, eu vou alterar as horas. E mais um toque, eu vou ajustar o dia da semana. No caso, 6 representa a sexta-feira. Eu posso modificar isso, né? Terça, quarta, quinta, né? Ok? Sempre retorno aqui ao nível anterior. Mais um toque, vou voltar ao primeiro nível, que é a leitura do meu display principal. O que eu posso ler aqui também? Aqui embaixo eu tenho uma barra gráfica, que são as horas do dia, 0 a 24 horas. Nessa barra eu tenho uma linha em branco e uma linha com retângulo preto mais acima. Isso quer dizer o quê? Nessa faixa de horário que está branco, que no caso é de 0 hora a 6 horas, ele vai controlar a temperatura que eu defini quando tiver a temperatura noturna, que é um símbolo de uma lua. Quando eu tiver a tecla pintada de preto em cima, mais alta, ele vai controlar a temperatura quando é conforto. Então, eu vou ter aqui uma lua e um sol, que é o noturno e conforto, né? Depois eu vou explicar como eu vou definir. Ele vem de fábrica, até vou colocar aqui para explicar para vocês. Ó. A lua ele vem de fábrica para 16 graus e meio. É considerada essa temperatura uma temperatura para quando você não está em casa ou uma temperatura para repouso, né? Quando vai dormir. Então eu não aqueço o ambiente, mas deixo ele ameno, que fique confortável para dormir, não é?
E o solzinho, que é o conforto, ele vem de fábrica 21. Isso é quase uma regra para todos os termostatos. 21 para aquecimento, 16,5 uma temperatura de economia ou de descanso ou ausência do ambiente. Tá? Vamos voltar aqui. Então, no meu programa aqui, que já vem de fábrica, depois a gente vai modificar isso. Das 0 às 6 da manhã, eu estou na configuração noturno, ou seja, 16 graus e meio. Das 6 às 8 horas, modifiquei o nível para conforto, então o termostato vai passar para 21 graus. Das 8 horas a 16, vai voltar para o conforto, que é a lua, que é 16 graus e meio. Das 6 horas até as 10, vai ser conforto, então ele vai controlar 21 graus. Então, essa barra gráfica facilita a minha leitura. Eu visualmente já sei qual é o horário que vai estar 21, qual é o horário que vai estar 16,5, tá? Muito bem, vamos passar agora para a próxima tecla. Essa tecla aqui que eu vou definir o que, ó? Um toque. Ele vai modificar meu termostato. É uma forma manual de controlar. Quando está aparecendo a lua, todo o meu horário apagou os retângulos pretos. Então, da 0 hora a 24 horas, ele vai respeitar o que eu programei na lua, no caso 16 graus e meio. Para que serve isso? Digamos que vou ficar um dia fora de viagem, eu não quero que ligue a minha calefação, mas não quero que minha temperatura caia muito. Então eu seleciono aqui nessa tecla a lua, que vai ser os 16 graus e meio. Ó, eu dou um toque nessa tecla, eu vou ler a temperatura que está programada. Tá? Volto aqui. Mesma coisa que no sol. Ó. Se eu colocar no sol, todo o meu horário das 0 às 24 horas vai ser a temperatura que eu programei no sol. No caso, eu vou dando um toque aqui, eu sei que a temperatura está 21 graus, tá? Deixando bem claro que essa temperatura que eu coloco aqui de 16 graus e meio é de linha de fábrica, mas eu posso modificar isso a qualquer momento. A hora que eu definir que a minha lua é 10 graus, ela vai ser 10 graus em toda a minha agenda, certo? Vou botar o nível aqui, vou apertar a tecla de novo para o sol. Aqui está 21 graus. Eu posso definir que o meu sol seja 20 graus, certo? Então, na lua, quando aparecer aqui embaixo a lua, eu defini que é 10 graus, certo? Eu defini quando é o sol, é 20 graus, tá? Quando eu apertar essa tecla e aparecer o alto, eu saí do modo noturno e o modo conforto. Ele vai respeitar essa agenda que está aqui embaixo, ó. Então é o modo automático. Se eu quero sair da agenda e deixar sempre uma temperatura ligada, por exemplo, 20 graus, eu vou trocar para o sol. Toda a minha agenda de segunda a domingo vai ser 20 graus, porque eu defini que o sol é 20. Se eu quiser 10 graus, eu vou voltar meu programa para a lua, que vai ser sempre 10 graus. Tanto é que aqui embaixo vai mudar o símbolo. Ó. Todos os horários vão estar com a linha apagada, ó. Certo? Volto o nível aqui. Ok. Se eu colocar o alto, então já mudou a agenda. Ó. Já tem alguns risquinhos ligados em alguns horários, porque eu defini na minha agenda que eu quero nesse horário seja de conforto e alguns horários que seja o econômico ou noturno, certo? Que é o símbolo da lua. Muito bem. Para a gente, então, alterar o programa, certo? Esse aqui tem que prestar atenção porque é um pouco difícil. A gente que não é habituado a mudar isso toda hora, talvez a gente vai esquecer como fazer. Por isso que esse vídeo é importante, de vez em quando, dar uma olhada nele antes de fazer o programa. Vamos lá, então. Como é que eu acesso essa agenda aqui? Com ele ligado. Por que eu falo ligado? Porque se eu apertar essa tecla aqui por alguns segundos, ó, eu vou desligar o meu aparelho. Então, com ele ligado, eu vou pressionar a teclinha com esse símbolo aqui, ó. Eu não sei bem o que é esse símbolo, mas acho que a intenção é que fosse uma agenda, mas enfim. Vamos segurar aqui apertado por alguns segundos. Eu vou entrar na minha agenda, tá? Minha agenda número 1, que no caso eu defini que 1 é domingo, por exemplo. Então,
minha agenda 1. Vai piscar o horário de 0 hora. Se eu der mais um toque, vai piscar os dois níveis em cima agora, aqui, ó. Você quer que nesse horário seja temperatura de conforto ou seja temperatura de noturno. Lembra que lá no início nós colocamos 10 graus para o noturno e colocamos 20 graus para o conforto. Se eu quiser que nesse horário seja noturno, ó, eu volto com a seta, tá piscando, eu vou confirmar. Passam para o próximo evento, a meia hora. O que eu quero que seja meia hora? Continuo no noturno, então confirma, certo? E assim vai, de hora em hora, aliás, de meia em meia hora. A 1 hora eu também quero que seja o noturno, confirmo, 1h30, e assim por diante. Eu vou adiantar aqui o meu relógio até 6 horas da manhã, que é o horário que eu gostaria que mudasse a minha agenda. Vamos colocar aqui 6 horas. Olha aqui, às 6 horas eu quero que ligue a minha calefação. Então, um toque, eu vou mudar o nível, vai piscar a lua ou vai piscar o sol. Quando eu defino o que eu quero o sol. Confirma, certo? Tá vendo que a minha teclinha aqui embaixo subiu de nível, ó. Agora o meu, às 6 horas aqui embaixo, tá com o retângulo escuro ligado, que quer dizer que está conforto. 7 horas. Eu quero que continue conforto. 7h30 também. Às 8 horas. Às 8 horas eu quero que eu saia de casa, por exemplo. Então eu quero que a minha calefação desligue. Então você vai dar um toque aqui e vai escolher se você quer que ligue ou desligue. Ou baixe a temperatura para 10, né? Porque é uma temperatura noturna. Vamos colocar aqui então que nesse horário eu quero que seja a lua. Confirma aqui. Ó, então aqui embaixo só vai estar ligado das 6 às 8h30. Às 8 horas. Das 8h30 em diante vai estar na lua. Com o símbolo da lua, no caso. Então vai ter 2 níveis de temperatura. E assim por diante, tá? Você vai fazendo o calendário de meia e meia hora, o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Tem que fazer isso manualmente até você acertar a sua agenda, tá? É um pouco trabalhoso, mas vale a pena. Você vai poder fazer, esse termostato permite de cada meia hora você trocar o horário, né? E fazer ligar e desligar a sua calefação. Muito bem. Vamos ver aqui o que mais a gente pode apresentar aqui. Aqui então, eu acho que eu expliquei quando eu quero desligar o meu sistema. Eu vou segurar essa tecla aqui por alguns segundos. Vai estar em off, tá? Se eu apertar uma vez, ele vai retornar. Aqui estou lendo o meu calendário, que eu programei. O horário para estar noturno ou econômico e o horário de conforto, que tem o símbolo do sol. Repassando aqui, essa tecla aqui eu modifico. Eu posso apenas controlar a temperatura de noturno, todos os dias da semana, das 0 a 24 horas. Esse noturno eu posso alterar a hora que eu quiser. Até dou uma dica aqui. Quando alguém quiser realmente desligar o sistema, você coloca sempre uma temperatura bem baixa, que o mínimo é 5 graus. Tá? Por que é 5 graus o mínimo? Porque, por exemplo, num país europeu onde a temperatura externa pode chegar a menos 10 graus, o termostato vai ligar sua calefação quando baixar de 5 graus. Isso protege a tubulação hidráulica, por exemplo, para não congelar. Então, o mínimo que você consegue ajustar é 5 graus. Tá? O sol também aqui, que é o conforto. Eu posso a qualquer momento alterar essa temperatura. Coloco aqui 22 graus. Se eu não quiser usar a agenda, fica muito fácil, né? Eu posso, então, definir, quando estou em casa, ligar a minha calefação a 21 graus, né, que eu defini antes aqui, tá? E quando eu não quero, posso colocar do noturno, tá? Então, ele vai ter, tu vai trocar nesses 3 níveis aqui, tá? Outro nível automático, aí ele vai respeitar o que você fez aqui. Lembrando que eu defini que o meu conforto é 21 graus e a minha lua aqui é 5, tá? Então, tudo que você definir lá antes, lá no primeiro nível, que é essa temperatura aqui e essa aqui, ele vai depois levar para o teu programa aqui embaixo, certo? Eu vou pausar o vídeo agora, eu vou gravar um outro agora a seguir, que eu vou ensinar a configurar o termostato.
ele é mais um ajuste técnico. Ali eu vou alterar a calibração de sensor, eu vou tirar a agenda se eu quiser, eu posso regular o backlight se eu quero deixar aceso ou não, certo? Então, o vídeo 2 eu vou mostrar outras configurações importantes do termostato, certo? Até lá então.